Eles achavam que ela não valia nada. Viram-na como nada mais do que um trampolim, uma esposa quieta e submissa que poderia ser usada e descartada quando não fosse mais útil. Artem Volkov e a sua mãe implacável não se limitaram a divorciar-se dela. Apagaram-na das suas vidas. Atiraram-na para a rua no meio do inverno com nada além das roupas que vestia e riram enquanto trancavam os portões da propriedade que ela passou 10 anos a polir até brilhar. Mas cometeram um erro fatal. Esqueceram-se de verificar quem ela realmente era. Não perceberam que o nome na sua certidão de nascimento era mais do que apenas um nome. Era uma sentença de morte para todo o seu império. Quando o juiz o leu em voz alta no tribunal, o silêncio foi tão ensurdecedor que destruiu as suas vidas. A neve caía em flocos grossos e molhados, agarrando-se às barras de ferro forjado do portão da propriedade dos Volkov como se fossem ligaduras numa ferida. Era uma cena típica de inverno na região de Tver no final de janeiro. Implacável, cruel e cinzenta. Mas o frio lá fora não era nada comparado com a atmosfera gelada dentro da biblioteca com painéis de carvalho, onde Anastasia Volkova estava a tremer. Ela tremia, não por causa da temperatura, mas por causa do choque. Acabou, Anastasia. Não faça uma cena, disse Artem. Ele nem sequer levantou os olhos do smartphone, o dedo deslizando pela tela. Provavelmente estava a ver cotações da bolsa ou talvez uma mensagem de Daria Zaitseva, a secretária de 23 anos que ele vinha orientando nos últimos 6 meses. Anastasia olhou para ele. Ela tinha 32 anos, mas naquele momento sentia-se como uma velha anciã. 10 anos. Ela tinha lhe dado 10 anos da sua vida. Ela tinha abandonado a escola de artes para o apoiar enquanto ele concluía o seu MBA. Ela trabalhava em 2 turnos no tea room para pagar os seus fatos, para que ele pudesse parecer bem-sucedido mesmo antes de se tornar corretor. Ela cuidou da mãe dele, Svetlana, após a cirurgia de substituição do quadril e uma pneumonia que quase matou a idosa. Artem, ela sussurrou com a voz embargada. Não pode simplesmente me dizer para ir embora? Esta é a minha casa. Uma voz aguda a interrompeu do canto. Svetlana Volkova estava sentada na sua poltrona alta de veludo, bebendo chá do samovar que Anastasia havia aquecido naquela manhã. Os olhos duros e brilhantes da idosa revelavam a malícia que ela mal se preocupava em esconder há décadas. Era a sua casa, querida. Mas sejamos honestos. Você nunca se encaixou realmente, não é? Você era apenas uma opção temporária até que Artem estivesse pronto para o verdadeiro amor. Anastasia sentiu o sangue drenar do seu rosto. Uma opção temporária. Eu sou a esposa dele, Svetlana. Eu lavava o seu chão. Eu cozinhei as suas refeições. E foi paga para isso, disse Artem, finalmente olhando para cima. O seu rosto outrora bonito, o centro do universo de Anastasia, agora parecia uma máscara de indiferença. Ele atirou o cheque sobre a mesa antiga. Este deslizou pela madeira polida e parou na borda, balançando. 50.000 rublos, declarou Artem. É mais do que suficiente para um novo começo. Considere isso como uma indenização. Um contrato de casamento. Irrefutável. Nástia, você vai embora com o que veio. Uma mala cheia de trapos e um Lada velho, se bem me lembro. Assinei este contrato porque confiava em você, chorou Anastasia. As lágrimas finalmente escorreram dos seus olhos. Disseste que era apenas para proteger o negócio da família. Disseste que não importava porque éramos parceiros. Negócios são negócios, Artem encolheu os ombros, ajeitando a gravata de seda. E honestamente, Nastia, olha para ti. Estás cansada. Deixaste-te ir. Daria atrás a energia que preciso para a minha vida. Ela entende o mundo corporativo. Ela personifica a imagem da esposa de um CEO. E tu? Tu continuas a ser a empregada de mesa que conheci na sala dos funcionários. Svetlana pousou a chávena com um estrondo. A segurança irá acompanhar-te até a saída em 10 minutos. Leva os teus pertences pessoais. Deixa as joias. Foi o Artem que as comprou. Por isso são propriedade da família. Deixa as chaves do carro. Estão registradas em nome da empresa. E por amor de Deus, não toques nos talheres. A crueldade era avassaladora. Não era apenas um rompimento. Era a expulsão da sua alma. Anastasia olhou para o cheque de 50.000 rublos. Isso nem cobriria o primeiro e o último mês de aluguer de um apartamento decente em Moscovo. Está a expulsar-me?
perguntou ela. A sua voz tremia com uma raiva que ela não sabia que tinha. Numa nevasca, sem nada. Tens pernas, sorriu Svetlana. Usa-as. Anastasia estendeu a mão e a palma congelou sobre o cheque. Então, com uma súbita onda de dignidade, ela o varreu da mesa. Ele deslizou até o chão, aterrissando ao lado dos sapatos de couro italianos de Artem. Não preciso do teu dinheiro, disse Anastasia. A sua voz baixou para um tom assustadoramente calmo. E não preciso da tua piedade. Mas lembra-te disso, Artem. Construíste esta vida às minhas custas. Achas que estás de pé, mas estás sobre uma base que eu construí. Quando eu for embora, levarei a minha sorte comigo. Poupa-nos do melodrama. Artem riu-se com sarcasmo. Saia, Nastya, antes que eu peça a segurança para arrastar para fora à força. Ela virou-se e saiu. Não se preocupou em arrumar a mala. Também não levou o casaco que Artem lhe comprara no Natal. Em vez disso, foi até ao guarda-roupa, pegou na sua velha jaqueta de ganga surrada, a mesma que usava quando conheceu Artem, e saiu pela porta da frente. O vento bateu-lhe como um golpe físico. A neve era ofuscante. Enquanto descia a entrada da garagem, os pesados portões de ferro fundido começaram a fechar-se atrás dela. Ouviu o clique distinto da fechadura. Estava sozinha. Não tinha carro, nem dinheiro, nem casa. Apenas o frio penetrante e o eco do riso do homem que amava mais do que a própria vida. Mas enquanto caminhava em direção à estrada principal, lutando contra a hipotermia que já começava a se instalar, ela não pensava em sobrevivência. Pensava num número de telefone. Um número que memorizou há 20 anos, prometendo a si mesma que nunca ligaria para ele. Colocou a mão no bolso. O telemóvel ainda estava lá. Artem não o tinha levado, provavelmente porque era um modelo antigo que não valia o seu tempo. Os seus dedos não estavam dormentes, mas ela discou o número mesmo assim. Um toque, 2 toques. O escritório de advocacia Pavlov Partners atendeu com uma voz clara e profissional. Em que posso ajudar? Ligue-me para Dmitri Ivanovich, disse Anastasia, com os dentes a bater. Receio que Dmitri Ivanovich não atenda chamadas sem marcação. Se quiser marcar uma consulta, diga-lhe, interrompeu Anastasia, olhando para a propriedade dos Volkov, que se erguia na colina. Diga-lhe que a filha dele está pronta para voltar para casa, longe do frio. Durante 3 semanas, Artem Volkov sentiu-se invencível. O processo de divórcio estava a avançar mais rápido do que um comboio de mercadorias. O seu advogado, Sergei Kuznetsov, conhecido nos círculos jurídicos como o Tubarão de Moscovo, tinha-lhe garantido que o caso seria canja. Anastasia não tinha bens, nem um advogado de defesa de alto nível, e o acordo pré-nupcial era impenetrável. Artem passava os dias a finalizar a fusão da sua empresa, a Volkov Tech, com um enorme conglomerado, e as noites a cortejar Daria nos locais mais exclusivos da cidade. A vida tinha melhorado em todos os aspectos. Pareces tenso, querido, murmurou Daria uma noite, traçando a borda do seu copo de martini com o dedo. Estavam sentados na melhor mesa de um restaurante caro no centro de Moscovo. É só antecipação. Sorriu Artem, embora se sentisse mal por dentro. A fusão era o maior negócio da sua vida. Se fosse aprovada, ele não seria apenas rico, seria abastado. Os acionistas se reuniriam na semana seguinte, assim que o divórcio fosse finalizado na sexta-feira. Sou um homem livre com uma reputação limpa. O conselho de administração gosta de estabilidade. Na verdade, livrar-se do peso morto era a recomendação dos consultores. Peso morto, Daria riu. Ela realmente era assim. Sim, eu vi a foto dela. Tão simplória. Ela fez o seu trabalho, disse Artem com desdém. Mas você não fica com rodinhas quando está pronto para andar numa Spartacus cara. Qualquer culpa que Artem pudesse sentir foi facilmente lavada pela aprovação de sua mãe Svetlana. Ela ligava para ele todos os dias para parabenizá-lo por restaurar a dignidade da família. Para eles, Anastasia era apenas uma funcionária temporária que tinha abusado da hospitalidade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Anastasia vivia uma realidade completamente diferente. Ela não morava num hotel 5 estrelas ou numa cobertura. Pelo menos ainda não. Ela morava num pequeno e modesto quarto de hóspedes numa mansão histórica em Zamoskvorek. Era aconchegante e acolhedor, e cheirava a livros antigos e cera de limão. À sua frente estava sentado Dmitri Ivanovich Sokolov.
Ele não era um advogado chamativo. Vestia um casaco de malha, parecia um avô bondoso e trabalhava num escritório que cheirava tabaco de cachimbo. No entanto, qualquer pessoa familiarizada com a verdadeira história da jurisprudência de Moscovo sabia que Dmitry Ivanovich Sokolov nunca perdia um caso. Ele não discutia no tribunal, ele desmontava os casos. Vamos solicitar uma audiência acelerada, disse Dmitry Ivanovich, empurrando um documento grosso pela mesa de café. Sexta-feira, 9 de abril. A juíza Smirnova presidirá. Ela é uma senhora dura, da velha guarda. Normalmente, ela fica do lado do provedor da família. Kuznetsov está a contar que você não compareça ou que compareça com um defensor público que não teve tempo de ler os materiais do caso. Anastasia olhou para os papéis. Eles listavam diferenças irreconciliáveis e falta de contribuição para os bens da família. Ela soltou uma risada seca e sem alegria. Falta de contribuição? Eu fazia a contabilidade da casa. Apresentei-lhe o investidor que salvou a sua empresa em 2018. Lembra-se de Evgeny Sidorov? Eu o encantei num jantar de caridade enquanto Artem estava bêbado demais para falar. Nós sabemos, Anastasia, disse Dmitry Ivanovich suavemente. Mas aos olhos do tribunal, sem documentos, é apenas uma palavra. Um acordo pré-nupcial priva-te do direito à pensão alimentícia, a menos que possamos provar coação ou fraude. Não preciso de pensão alimentícia, disse Anastasia. Os seus olhos brilharam com determinação, lembrando vividamente Dmitry Ivanovich do pai dela. Quero justiça. Quero que eles entendam que não se limitaram a expulsar uma esposa. Eles expulsaram a única coisa que os protegia. Dmitry Ivanovich sorriu lenta e perigosamente. Falei com o seu pai esta manhã. Anastasia ficou tensa. Ele está a arder de impaciência. Ele queria comprar o banco onde Artem tinha uma hipoteca e cobrar imediatamente a dívida. Eu disse-lhe para esperar. É muito fácil. Muito rápido. Dmitry Ivanovich inclinou-se para a frente. Temos algo melhor. Eu investiguei as finanças de Volkov. Artem era descuidado. Pessoas arrogantes geralmente são assim. Ele usou ativos que não lhe pertenciam totalmente como garantia para aprovar esta fusão. O armazém na Quinta Rua, Anastasia perguntou. Exatamente. E a patente de um novo algoritmo de software. Ele listou-os como propriedade exclusiva da Volkov Tech. Anastasia franziu a testa. Não é esse o caso? Tecnicamente, sim, disse Dmitry Ivanovich. Mas o financiamento inicial para esses ativos veio de um fundo separado, de um investidor silencioso, Angel, quando a empresa estava apenas a começar numa garagem. Você se lembra quem assinou o cheque para o capital inicial? A Anastasia fechou os olhos, lembrando-se daqueles dias de macarrão instantâneo e noites sem dormir. Foi Artemis. Ele disse que era algum tipo de empresa de capital de risco. Artemis, Dmitry Ivanovich assentiu. Uma empresa fictícia de propriedade exclusiva de um fundo anônimo. Ele fez uma pausa para causar efeito. Um fundo criado em 1993. Tu és a beneficiária desse fundo, Anastasia. O silêncio tomou conta da sala. O tic-tac do relógio do seu avô parecia ensurdecedor. Eu, sussurrou Anastasia. O teu pai criou-o quando fugiste de casa para ficar com o Artem. Ele não podia impedir-te e sabia que tu não aceitarias o dinheiro dele diretamente. Então, ele investiu no negócio do Artem para que tu não passasses fome. Artem Volkov não é dono da sua empresa. De certa forma, Anastasia, tu és a dona. Anastasia recostou-se na cadeira. Ela suspirou. Durante 10 anos, Artem andou por Gogol como um rei, afirmando ser um homem que se fez sozinho e humilhando-a por sua falta de ambição. E durante todo esse tempo, ele gastou o dinheiro dela. O sucesso dele era literalmente a herança dela. Ele sabe? Perguntou ela. Não, e Kuznetsov também não. Eles acham que o Artemis Group é apenas um sócio silencioso que podem comprar após a fusão. Dmitry Ivanovich fechou a pasta. Na sexta-feira, não vamos apenas contestar o divórcio. Vamos auditar o casamento. Ele humilhou-me, disse Anastasia, com a voz trêmula por uma mistura de tristeza e raiva. Ele atirou-me para a neve como se fosse lixo. Então, na sexta-feira, disse Dmitry Ivanovich, levantando-se e estendendo a mão para ela, vamos enterrá-lo sob uma avalanche. A manhã de sexta-feira amanheceu com um céu pálido. O tribunal da cidade de Moscovo estava barulhento. O divórcio de Artem Volkov, uma estrela em ascensão na tecnologia, era uma notícia menor, mas a presença de Sergei Kuznetsov
Garantiu uma sala de audiências lotada de estagiários e curiosos. Todos queriam ver o tubarão de Moscovo devorar a sua presa indefesa. Artem chegou vestindo um fato Armani cinza carvão e parecia um vencedor da cabeça aos pés. Svetlana estava em seu braço, envolta em peles, e olhando em volta da sala de audiências com desdém. Daria também estava presente, sentada na segunda fila e tentando parecer modesta num vestido azul escuro que era um pouco apertado demais. Ela está atrasada, murmurou Artem, olhando para o seu Rolex. Eram 8h58. Ela provavelmente não conseguiu juntar dinheiro suficiente para o metro. Riu Svetlana. Não se preocupe, querido. Se ela não aparecer, obteremos uma sentença por contumácia. Isso é ainda melhor. Kuznetsov, um homem parecido com um bulldog, vestindo um fato às riscas, inclinou-se. Se ela aparecer, não diga nada. Artem, deixe-me dar um espetáculo. Vamos expô-la como uma caçadora de fortunas que não investiu nada. Exatamente às 9 horas, as pesadas portas de carvalho se abriram. A sala não ficou em silêncio imediatamente. Gradualmente o silêncio cresceu, começando nas filas de trás e avançando como uma onda. Anastasia entrou. Ela não estava usando as roupas baratas que eles esperavam ver. O terno barato da loja de departamentos que ela costumava usar para ir à igreja tinha desaparecido. Em vez disso, ela usava um fato branco feito à medida que custava mais do que o carro de Artem. O seu cabelo, que normalmente estava preso num coque desarrumado, agora estava liso, reto e brilhante. Ela usava óculos escuros, que removeu lentamente enquanto caminhava pelo corredor central. No entanto, não foi a sua aparência que causou agitação, mas a pessoa que caminhava ao seu lado. Sergei Kuznetsov ficou literalmente de boca aberta. Ele deu um empurrão forte em Artem. É Dmitry Ivanovich Sokolov. Quem? Perguntou Artem, sem entender. Dmitry Ivanovich Sokolov, sussurrou Kuznetsov. Ele não aceita um caso de divórcio há 20 anos. Ele representa famílias reais. Ele representa nações inteiras. Por que está a caminhar com a sua esposa? Anastasia ocupou o seu lugar na mesa dos réus. Ela não olhou para Artem, nem olhou para Svetlana. Em vez disso, tirou uma caneta tinteiro e colocou-a sobre a mesa com um clique preciso e deliberado. Todos de pé, rugiu o oficial de justiça. A juíza Smirnova entrou, parecendo entediada. Processo número 44.492. Volkov contra Volkova. Vamos despachar isso rapidamente. Tenho uma agenda cheia. Kuznetsov levantou-se e alisou o casaco. Meritíssimo, sou Sergei Kuznetsov, representante da ISTSA. A minha cliente está a pedir o divórcio com base num contrato de casamento assinado há 10 anos. Solicitamos também que quaisquer reivindicações relativas a bens sejam indeferidas, dada a falta de contribuição da requerida para os bens da família. A juíza olhou para Dmitry Ivanovich Sokolov. Do lado da defesa, Dmitry Ivanovich levantou-se lentamente. Não alisou o casaco. Não posou. Dmitry Ivanovich Sokolov, representante do requerido. Meritíssimo, estamos a apresentar uma reconvenção. Uma reconvenção. A juíza Smirnova ergueu as sobrancelhas. Com base em quê? O contrato de casamento é padrão. Não estamos a contestar o contrato de casamento. Meritíssima, disse Dmitry Ivanovich. A sua voz era suave, mas chegou a todos os cantos da sala. Insistimos na sua aplicação, particularmente na cláusula sobre a divisão dos bens adquiridos, independentemente do casamento. Artem sussurrou para Kuznetsov. O que ele está a fazer? Todos os bens são meus, respondeu Kuznetsov. Cala-te, sussurrou Kuznetsov de volta. Gotas de suor brotavam na sua testa. Continue, Dmitry Ivanovich, disse a juíza. A minha cliente, continuou Dmitry Ivanovich, apontando para Anastasia, foi expulsa da casa da família há 3 semanas, sem meios de subsistência. O requerente alegou que a casa, os carros e a empresa Volkovtech eram de sua propriedade exclusiva. No entanto, temos provas de uma significativa deturpação fraudulenta da propriedade dos bens. Protesto! Rugiu Kuznetsov. Isto é apenas uma tentativa desesperada de encontrar alguma coisa. Artem Volkov construiu esta empresa do zero. Com o dinheiro de quem? Perguntou Dmitry Ivanovich bruscamente. Capital de risco, gritou Artem, incapaz de se conter. Artemis, sorriu Dmitry Ivanovich. Era o sorriso de um lobo que acabara de encurralar um coelho. Artemis, de facto.
Meritíssimo gostaria de apresentar provas materiais e os documentos de fundação da Artemis. Dmitri Ivanovich aproximou-se da bancada do juiz e entregou-lhe a pasta. Em seguida, atirou uma cópia para a mesa de Kuznetsov. Kuznetsov abriu-a. O seu rosto empalideceu. Olhou para o papel, depois para Anastasia e, em seguida, voltou a olhar para o papel. Leia o nome do único beneficiário, colega, disse Dmitri Ivanovich. Kuznetsov engoliu em seco. Anastasia Pavlova. Um suspiro percorreu o tribunal. Pavlova, sussurrou Svetlana em voz alta, como aquela cadeia de hotéis, aquele banco. Corrigiu Dmitri Ivanovich, voltando-se para a galeria. Como Ivan Sergeyevich Pavlov. Industrial. Artem parecia ter sido atropelado por um caminhão. O quê? Não, o apelido da Nastia é Hayes. Ela é apenas uma desconhecida de uma pequena cidade na região de Pskov. Hayes é o apelido de solteira da minha mãe. Anastasia falou pela primeira vez. A sua voz era cristalina. Usei-a porque queria saber se um homem poderia amar-me pelo que sou e não pelo dinheiro do meu pai. Obtive a minha resposta. Artem. A juíza leu os documentos com os olhos bem abertos. Senhor Kuznetsov, disse ela, este documento mostra que a Artemis forneceu 85% do financiamento inicial para os Wolves. Também afirma que o financiamento era um empréstimo condicional que poderia ser revogado a qualquer momento pelo beneficiário. Revogado, Artem conseguiu dizer. Isso significa, disse Dmitri Ivanovich, virando-se para Artem, que você deve a Artemis e, portanto, a Anastasia RD, 200 milhões de rublos mais juros, pagáveis imediatamente. Caso contrário, nos termos do empréstimo, toda a sua propriedade intelectual e bens físicos serão confiscados. Isso é loucura? Artem levantou-se de um salto. O seu rosto ficou vermelho. Ela está a mentir. Ela só servia café. Ela não sabe nada sobre negócios. Sente-se, Sr. Volkov, gritou o juiz. Mas espere, há mais, disse Dmitri Ivanovich, levantando o dedo. Como expulsou a beneficiária da sua casa, violou a cláusula de boa-fé do contrato de investimento, o que implica penalidades. Dmitri Ivanovich virou-se para o juiz. Meritíssimo, solicitamos que todos os bens da Volkov Tech, bem como os bens pessoais de Artem Volkov, sejam congelados enquanto se aguarda uma auditoria forense. Solicitamos também que o acordo de confidencialidade relativo à futura fusão seja declarado inválido, uma vez que a principal acionista, a senhora Volkova, não foi consultada. Fusão. A juíza olhou para Artem. Vendeu uma empresa que não era totalmente sua. Eu sou o dono, gritou Artem. Ela é apenas uma esposa. Ela não é nada. Ela é, disse Dmitri Ivanovich com voz retumbante. A mulher que pagou os seus fatos. Foi ela que pagou o seu escritório e você acabou de manchar o nome dela. Moção deferida. A juíza Smirnova bateu com o martelo. Os bens serão congelados imediatamente. Sr. Volkov, está proibido de sair da jurisdição. Sr. Kuznetsov, por favor, controle o seu cliente. A sala do tribunal explodiu. Os repórteres digitavam freneticamente nos seus telemóveis. Svetlana Volkova desabou na sua cadeira, agarrando as suas pérolas e parecendo que estava prestes a desmaiar. Daria já se tinha levantado e dirigia-se para a saída, percebendo que a porta se tinha fechado na sua cara. Artem ficou ali, a tremer. Olhou para Anastasia. Pela primeira vez em muitos anos, olhou realmente para ela. Viu a força na sua postura e a inteligência fria nos seus olhos. Nastia, sussurrou com a voz trêmula. Nastia, podemos conversar sobre isto. Querida, por favor. Anastasia levantou-se. Alisou o casaco branco. Olhou-o nos olhos e toda a sala prendeu a respiração. Tem razão, Artem, disse ela. O acordo pré-nupcial é irrevogável. Vai sair com o que trouxe. Fez uma pausa e olhou para o relógio caro dele. A propósito, continuou, fui eu que paguei esse relógio. Tire-o. Caminhando do tribunal até ao parque de estacionamento, parecia um cortejo fúnebre pela vida de Artem Volkov. Alguém tinha avisado à imprensa que normalmente não se interessava pelo processo de divórcio de um diretor de tecnologia de nível médio. O nome de Pavlov espalhou-se pelos scanners da polícia e pelos blogs do tribunal como um sinal de socorro.
Quando Artem empurrou as pesadas portas duplas do tribunal, uma parede de flashes o cegou. Senhor Volkov, é verdade que tentou enganar a filha de Ivan Sergeyevich Pavlov? Você realmente a expulsou durante uma tempestade de neve? Você está falido, Artem. As perguntas perfuraram a armadura de arrogância que ele usava tão confortavelmente apenas uma hora atrás como dardos. Ao lado dele, Svetlana cobriu o rosto com a sua bolsa de couro de crocodilo e murmurou palavrões para os abutres e plebeus de baixa classe. Sergei Kuznetsov. O tubarão de Moscovo não estava em lugar nenhum. Ele saiu pela porta dos fundos no momento em que o juiz bateu o martelo, percebendo que um cliente com bens congelados não era um cliente pagante. Artem abriu caminho entre a multidão, com o coração a bater forte no peito, como um pássaro preso. Chegou ao seu Lexus procurando as chaves no bolso. Precisava de ir para o escritório. Precisava de resolver tudo. Era apenas um mal-entendido. Um jogo para aumentar as apostas. Ele poderia resolver tudo. Mas quando se sentou no banco do motorista e girou a chave na ignição, o motor engasgou e morreu. Uma única mensagem assustadora acendeu no painel. Bloqueio remoto. Entre em contato com o seu credor. Não, sussurrou Artem, pressionando o botão de partida novamente. Não, não, não. O que está a acontecer? Svetlana gritou do banco do passageiro. Ligue o carro, Artem. Aquelas pessoas estão a tocar nas janelas. Elas desativaram o carro. Artem olhou para o painel com horror. Liazin está em nome da empresa. Ativos congelados. Eles tiveram que apanhar um táxi. A viagem até o escritório da Volkov Tech foi silenciosa, preenchida apenas pela respiração pesada de duas pessoas que viam o seu mundo desmoronar em tempo real. Quando chegaram à torre de vidro e aço no centro de Moscovo, Artem nem esperou pelo troco. Correu para o átrio, ignorando o olhar surpreso do segurança. O segurança era um homem chamado Mikhail, e Artem nunca o tinha cumprimentado nos 5 anos em que trabalhava lá. Senhor Volkov, espere! Gritou Mikhail saindo da cabine. O acesso é restrito. Artem virou-se. O seu rosto ficou vermelho. Restrito. Eu sou o dono deste edifício. Eu sou o CEO. Não nos últimos 20 minutos, senhor. Como Mikhail disse, parecendo incerto, mas resoluto. Recebemos uma ligação do tribunal. Um certo Dmitry Ivanovich Sokolov emitiu uma diretiva. Ninguém pode entrar na suíte executiva sem a presença de um observador federal. O seu passe foi desativado. Artem olhou para as catracas. A pequena luz no scanner brilhava em vermelho, constante e inflexível. Ele olhou ao redor do átrio. Os funcionários cochichavam, olhando para ele por cima das suas chávenas de slat. Ele podia ver pena ou até mesmo zombaria nos olhos deles. Eles sabiam. O e-mail provavelmente já tinha sido enviado. Tudo bem, Artem cuspiu, ajeitando o casaco. Vou trabalhar de casa. Tenho uma chamada sobre a fusão às 2 horas. Não preciso deste escritório, mas o pesadelo estava apenas a começar. Quando Artem e Svetlana voltaram para a propriedade num segundo táxi, que Artem teve de pagar com dinheiro amassado que encontrou no bolso, pois o seu cartão corporativo havia sido recusado, a realidade do congelamento do escudo começou a se tornar clara. A realidade do congelamento do escudo começou a se tornar clara. A propriedade estava estranhamente silenciosa. A essa hora, a governanta Helena normalmente estaria a aspirar, ou a cozinheira estaria a preparar o almoço. Helena! Gritou Svetlana, jogando suas peles no banco do corredor. Precisamos de chá e algo mais forte para Artem. Silêncio. Eles entraram na cozinha. Estava vazia. Na ilha de mármore, havia uma pilha organizada de chaves e um bilhete. Svetlana pegou. A senhora Volkova ligou da agência. Ela disse que a transferência automática do salário deste mês tinha sido cancelada devido à falta de fundos. Fomos obrigados a parar de trabalhar imediatamente. Tomamos a liberdade de levar alimentos perecíveis como pagamento pela última semana. Helena e Svetlana olharam para o frigorífico vazio. Levaram as trufas, levaram o champanhe, levaram os funcionários. Mãe, disse Artem, afundando-se num banco de bar. Ele envolveu a cabeça com os braços. Acabou. Novikov não assinará a fusão se os ativos forem congelados. O negócio está morto. Não ouse dizer isso, retrucou Svetlana. O seu instinto de sobrevivência entrou em ação. Você é um lobo. Não perdemos para lixo como Anastasia. Ela está a blefar. Ela quer você de volta. Só isso. É apenas uma birra.
Uma birra muito cara. Ela é a mãe de Pavlova. Sabes o que isso significa? Artem olhou para cima. O seu olhar estava selvagem. Significa que ela tem mais dinheiro na sua conta corrente do que o valor estimado de toda a minha empresa. Ela não me quer de volta. Ela quer destruir-me. O seu telemóvel tocou. Era a única coisa que ainda funcionava, provavelmente porque a conta só venceria no dia seguinte. O visor mostrava o escritório do CEO da Novikov Enterprises. Artem respirou fundo. Ele tinha que usar o seu charme para sair dessa. Ele tinha que pensar como um vendedor. Senhor Novikov, Artem respondeu, forçando-se a rir. Suponho que tenha ouvido os rumores. É apenas um pequeno problema legal com a minha ex-mulher. Pressão normal de divórcio. Não afeta a propriedade intelectual nem o Artem. A voz do outro lado da linha era como nitrogênio líquido. Não estou a ligar por causa dos rumores. Estou a ligar porque acabei de almoçar com Ivan Sergeyevich Pavlov. O sangue de Artyom gelou. Ivan Sergeyevich é um velho amigo do meu pai, continuou Kirill. Ele mostrou-me alguns documentos interessantes sobre a propriedade do código que está a tentar vender-me. Parece que não foi você que escreveu o algoritmo principal do Artyom. Foi a sua esposa que o escreveu. Isso é mentira, gaguejou Artyom. Ela abandonou a escola de artes. Ela tem um diploma em matemática pela Universidade Estadual de Moscovo, com o seu nome de solteira, Artem. Ela abandonou os estudos para se esconder da imprensa. Ela escreveu o código. Os carimbos de data-hora no repositório de código-fonte correspondem aos do seu laptop pessoal que os advogados dela acabaram de apresentar como prova. Houve uma longa pausa. Você tentou me vender mercadoria roubada, disse Kirill calmamente. Os meus advogados estão preparando uma ação judicial por negociações injustas. Espere uma intimação pela manhã. Não entre em contato comigo novamente. A linha caiu. Artem largou o telefone. Ele caiu com um estrondo sobre os caros azulejos italianos. O que é que ele disse? Perguntou Svetlana. A sua voz tremia. Cat, sussurrou Artem. A compreensão atingiu-o como um golpe físico. Ele lembrou-se daquelas noites tardias no apartamento. Quando se queixava dos erros no programa e ela olhava por cima do seu ombro, apontava para o ecrã e dizia: talvez se moveres este colchete para aqui ou alterares o ciclo da variável. Ele pensava que ela estava apenas a adivinhar. Pensava que ela tinha apenas sorte. Ela vinha encobrindo a sua incompetência há 10 anos. Ela brincou conosco, sussurrou Svetlana. A bruxinha jogou um jogo longo. Temos que consertar isso, disse ele. Artem levantou-se e começou a andar pela cozinha. Precisamos de dinheiro. Precisamos contratar um novo advogado que não tenha medo dos Pavlovs. Precisamos contestar o congelamento. Tenho as minhas joias, disse Svetlana, segurando as suas pérolas. E uma obra de arte. Está segurada pela apólice da empresa, disse Artem. Não podemos vendê-la, mas junta as joias. Vamos à loja de penhores no centro. Era um plano desesperado e humilhante, mas era tudo o que tinham. Uma hora depois, Svetlana Volkova, a rainha da alta sociedade, entrou na loja de penhores. Ela chamava-lhe mercado secundário e entrou com um saco de veludo cheio de diamantes. O avaliador, um homem com uma lupa permanentemente colada ao olho, despejou o conteúdo numa bandeja de feltro. Pegou no pesado colar de diamantes que Artem tinha dado a Svetlana no seu 60º aniversário. Examinou-o. Depois, pegou num anel de safira e num broche de esmeralda. Largou a lupa e olhou para Svetlana, com uma expressão entediada. Posso dar-lhe 40.000 rublos só pelo ouro, disse ele. Svetlana ficou boquiaberta. 40.000? Eles valem 5 milhões. Este colar é de uma marca famosa de joias. É uma réplica, disse o avaliador com voz calma. Fionite de alta qualidade com banho de ouro de 14 quilates. É tudo falso. Svetlana virou-se lentamente para Artem. Artem, você comprou isso. Você disse que era um investimento. O rosto de Artem ficou pálido. Ele lembrou-se dos anos de austeridade. Anos em que precisava parecer rico, mesmo estando afogado em dívidas. Ele comprou falsificações para fazer a mãe feliz e manter as aparências. Disse a si mesmo que as substituiria por peças verdadeiras assim que a empresa decolasse, mas nunca chegou a fazê-lo. Nunca chegou a fazê-lo. Tive problemas de fluxo de caixa, murmurou Artem. Svetlana não gritou. Ela não xingou.
Ela apenas se aproximou do filho e lhe deu um tapa. O som ecoou pela pequena sala empoeirada. Você é um fracasso, ela sussurrou, e você me arrastou com você. Eles saíram da loja de penhores de mãos vazias. A neve começou a cair novamente, cobrindo a cidade de branco. Mas desta vez, eles não estavam dentro de uma mansão aquecida, olhando para fora. Estavam na rua, e o frio penetrava-lhes nos ossos. O desespero leva as pessoas a fazerem coisas perigosas. Despojado da sua fortuna, do seu carro e da sua dignidade, a única moeda que Artem Volkov tinha deixado era a sua voz. Se não pudesse derrotar Anastasia no tribunal, ele destruí-la-ia no tribunal da opinião pública. Ironicamente, foi Daria quem lhe deu a ideia pouco antes de o deixar. Ela encontrou-se com ele num café. Ele não tinha dinheiro suficiente para pagar o jantar dela ou devolver a chave sobressalente do apartamento. Estás em alta, Artem, disse ela, olhando para o telemóvel. Mas não no bom sentido. Todos te chamam de rei do gelo por causa da história da nevasca. Mas as pessoas adoram histórias de redenção ou sacrifício. Sou uma vítima, insistiu Artem, agarrando a mão dela. Ela retirou a mão. Ela mentiu para mim durante 10 anos. Ela fingiu ser pobre. É uma fraude. Basta dizer isso, disse Daria, levantando-se. Vá à televisão e chore. Diga que ela estava a espionar para o pai dela todo esse tempo, tentando roubar as suas ideias. As pessoas odeiam bilionários. Artem, faça o papel do outsider. Ela deixou-o com uma conta de 2 lattes, que ele pagou com o último dinheiro que tinha, mas a semente já tinha sido plantada. 2 dias depois, Artem estava sentado no estúdio de um programa matinal conhecido pelo seu sensacionalismo. O apresentador, Andrei Morozov, inclinou-se com falsa simpatia. Então, deixe-me ver se entendi. Artem, disse Andrei para a câmara, você casou-se com uma mulher que pensava ser apenas uma pobre empregada de mesa. Apoiaste-a. Construíram uma vida juntos. Mas, durante todo esse tempo, ela estava secretamente a espionar a tua empresa de tecnologia como herdeira do Império Pavlov. Isso partiu o meu coração, disse Artem, olhando para a câmara com tristeza ensaiada. Eu amava Anastasia. O dinheiro não importava para mim, mas ela estava a tomar notas. Ela estava a passar as minhas informações confidenciais para os conglomerados do pai dela. Quando a confrontei e pedi o divórcio porque não conseguia aceitar a traição, ela usou os advogados do pai para congelar as minhas contas. Ela expulsou-me. A história de que ela foi expulsa numa nevasca é mentira, disse Artem calmamente. Ela saiu de carro por 1 hora. Ela encenou aquela foto dela a caminhar na neve. Foi tudo um golpe de relações públicas para destruir um homem que se fez sozinho. A entrevista foi transmitida ao vivo de uma mansão em Zamoskvoreche. Anastasia olhou para a tela com o rosto impassível. Dmitry Ivanovich Sokolov sentou-se ao lado dela, tomando notas. Lhe é bom, admitiu Dmitry Ivanovich. Lhe mente como respira, mas vende a história. O clima nas redes sociais está a mudar. As pessoas estão a chamá-lo de espião corporativo. Anastasia tomou um gole de chá. Ele esqueceu-se do sistema de segurança. Na mansão. O Artem sempre teve muito orgulho da sua casa inteligente, disse Anastasia com um sorriso frio. Ele tinha instalado câmaras em todo o lado, na entrada, na biblioteca e na varanda. Ele queria ficar de olho nos funcionários, mas esqueceu-se que eu era a administradora da conta na nuvem. Tem uma gravação? Perguntou Dmitry Ivanovich. Tenho tudo. Tenho gravações de como ele ri, de como Svetlana verifica o relógio, de como eu imploro e de como o portão se fecha atrás de mim. Anastasia pousou a chávena. Tenho outra coisa também, uma gravação de áudio da biblioteca. Publique, disse Dmitry Ivanovich. Não no tribunal, mas na internet. Em 1 hora, a narrativa não apenas mudou. Ela foi virada de cabeça para baixo. Anastasia não apareceu no programa de entrevistas. Em vez disso, ela postou um arquivo de vídeo em uma nova conta no Twitter com o nome de usuário Cão Mordeu Anastasia. A legenda consistia em 3 palavras. A verdade sobre Winter. O vídeo começou com uma gravação da câmara de vigilância com data e hora. A resolução era de 4 Kelvin. Mostrava Anastasia, chorosa e trêmula, em pé na frente de Artem e Svetlana. O som era cristalino. Svetlana, você foi uma opção temporária confiável e sólida. Artem, considere isto a sua indenização.
Você ainda é a mesma garçonete que conheci na sala de chá. Svetlana, expulse-a. E, pelo amor de Deus, não toque nos talheres. Em seguida, há uma transição para uma câmera externa e os pesados portões se fecham. Anastasia caminha sozinha pela neve branca e ofuscante. Artem é visível na janela com um copo na mão, observando-a partir. A internet explodiu. As hashtags mudaram instantaneamente. Justiça para Anastasia subiu ao topo da lista de tendências globais em 20 minutos. Isso foi seguido por um boicote aos lobos, mas a opção mais destrutiva foi temporária. Mulheres em todo o mundo começaram a partilhar as suas histórias de serem usadas e descartadas e se uniram em torno de Anastasia. Enquanto isso, Artem estava no camarim do estúdio de TV, esperando pelos parabéns, quando o seu telemóvel começou a vibrar freneticamente. Não eram chamadas, mas notificações, milhares delas. Ele abriu o Twitter. Ele viu o vídeo. Ele leu os comentários. Ela a deixou para morrer no frio. Svetlana Volkova é um monstro. Espero que ela receba cada centavo dele. A porta do camarim se abriu. Andrei Morozov entrou, mas não havia mais simpatia. Você precisa sair, disse ele friamente. Agora mesmo, antes que os manifestantes bloqueiem a saída. Estamos retirando o segmento. Não podemos apoiar um monstro. Artem, você mentiu para nós. Saia. Artem saiu correndo pela porta dos fundos, puxando o casaco sobre a cabeça. Mas o verdadeiro golpe o aguardava quando ele voltou para o apartamento temporário que alugava por semana. Daria estava a arrumar as suas coisas. Eu vi o vídeo, disse ela sem olhar para ele. Foi editado, gritou Artem. Foi tirado do contexto. Ela chorou. Artem, você riu dela? Tu e a tua mãe estavam a beber chá enquanto ela entrava. Daria fechou a mala. Eu consigo aturar um canalha, continuou ela, mas não um sociopata. Para ser sincera, não quero ser a próxima opção temporária. Daria, espera. Não tenho para onde ir. Tu tens a tua mãe, disse ela, abrindo a porta. Vocês dois merecem-se um ao outro. Ela bateu a porta. Artem ficou parado no silêncio do apartamento barato. As paredes eram finas. Ele podia ouvir os vizinhos a discutir. Ele olhou para o seu reflexo no espelho do corredor. Parecia mais velho e mais pequeno. O telefone tocou novamente. Era Svetlana. Artem, a voz dela parecia calma e assustada. A polícia está aqui. A polícia? Por que eles têm um mandado? Para a casa e os computadores. Svetlana começou a soluçar. Eles estão a falar de desvio de dinheiro. Estão a dizer que gastei dinheiro da empresa nas minhas contas pessoais. Estão a dizer que tu autorizaste isso. Artem deixou cair o telefone. O congelamento das contas já não era apenas uma questão de dinheiro. Era uma questão de liberdade. Anastasia não estava apenas atrás da empresa. Ela estava atrás das suas vidas. O tribunal para a audiência final era diferente desta vez. Não era um tribunal de família estéril. Era o Tribunal Superior que lidava com casos complexos de fraude e crimes corporativos e estava lotado. Anastasia sentou-se à mesa, acompanhada por Dmitry Ivanovich Sokolov e 3 outros advogados da Pavlov Partners. Ela vestia um fato azul escuro, a cor da autoridade. Parecia intocável. Artem e Svetlana estavam sentados no lado da defesa. Pareciam exaustos. Tiveram de recorrer aos serviços de um defensor público. Um jovem sobrecarregado chamado Evgeny Sidorov, que parecia não dormir há uma semana. Kuznetsov processou Artem por serviços jurídicos não pagos e, no processo, divulgou informações confidenciais para salvar a própria pele. Todos de pé, ordenou o oficial de justiça. A juíza Smirnova voltou, acompanhada desta vez por um auditor do tribunal, que se sentou perto do banco das testemunhas com uma pilha de arquivos de meio metro de altura. Estamos aqui para finalizar a divisão de bens e considerar as reconvenções por fraude, disse a juíza Smirnova. Dmitry Ivanovich, pode começar. Dmitry Ivanovich Sokolov levantou-se. Ele já não precisava de teatralidade. Ele tinha os números. Meritíssimo, começou ele. A perícia forense da Valtech revelou a pilhagem sistemática dos ativos da empresa. Nos últimos 7 anos, 300 milhões de rublos foram transferidos para empresas de fachada registradas em nome de Svetlana Volkova. A sala do tribunal ficou em silêncio. Svetlana encolheu-se no seu casaco. Dmitry Ivanovich continuou. Esses fundos foram usados para comprar joias, financiar férias e cobrir dívidas de jogo em Sochi. Tudo isso foi registrado nos livros contábeis da empresa como despesas com serviços de consultoria.
Artem levantou-se de um salto. A sua voz falhou. Eu não sabia. Ela me disse que tinha dinheiro da família. O senhor assinou os cheques, senhor Volkov, disse Dmitri Ivanovich, segurando uma imagem ampliada de um deles. Essa é a sua assinatura. Autorizou cada rublo. Eu apenas assinei o que ela me entregou, murmurou Artem. Era a admissão definitiva de incompetência. O gênio tecnológico não passava de um fantoche. Além disso, disse Dmitri Ivanovich, voltando-se para o juiz, estabelecemos que a principal propriedade intelectual dos Volkov, o algoritmo para software preditivo, foi desenvolvida inteiramente por Anastasia Pavlovna Volkova. O pedido de patente apresentado por Artem Volkov contém uma declaração falsa de autoria. Sr. Sidorov, o juiz olhou para o defensor público. Tem uma defesa. O Sr. Sidorov levantou-se, ajustou os óculos e suspirou. Meritíssimo, os meus clientes alegam incompetência. Eles afirmam que não compreenderam as complexas estruturas financeiras. A incompetência não é desculpa para a fraude, interrompeu o juiz. Especialmente quando se é o CEO de uma empresa de capital aberto. O juiz virou-se para Anastasia, senhora Volkova, ou melhor, senhora Pavlova. Você tem todas as cartas na mão. Você tem a nota promissória. Você é dona da propriedade intelectual. Quais são as suas exigências? O silêncio tomou conta do tribunal. Este era um momento decisivo. Anastasia levantou-se, ela caminhou até o centro da sala. Olhou para Artem, suando em seu terno barato. Em seguida, olhou para Svetlana, que chorava baixinho em seu lenço. Não quero que eles vão para a prisão, disse ela suavemente. Artem olhou para cima, a esperança brilhou em seus olhos. A prisão é muito fácil, continuou Anastasia, e custa dinheiro aos contribuintes. Quero que eles entendam o que significa realmente recomeçar, recomeçar de verdade. Ela virou-se para o juiz. Estou a revogar o empréstimo da Artemis. Exijo o reembolso imediato. Como eles não podem pagar, estou a invocar a cláusula de execução hipotecária. Estou a tomar a empresa. Estou a tomar a propriedade. Estou a apreender o conteúdo das contas para pagar a dívida. Concedido, disse o juiz com firmeza. No entanto, acrescentou Anastasia, não sou um monstro. Não vou deixá-los na neve sem nada. Ela tirou um envelope da sua pasta. Caminhou até a mesa da defesa e colocou-o à frente de Artem. O que é isto? Sussurrou Artem. É um presente, disse Anastasia, para a cabana na floresta perto de Pskov. Aquela que o seu pai lhe deixou antes de morrer, aquela que tentou vender no ano passado, mas não conseguiu porque estava muito degradada. Era apenas um barraco, uma cabana de caça podre, sem eletricidade e com um fogão a lenha. É sua, Artem. É a única coisa que não toquei. Está paga. É um teto sobre a sua cabeça. Quer que vivamos no barraco? Gritou Svetlana. Eu sou Volkov. Não, é frio como gelo, disse Anastasia. Estás endividado. A partir de hoje estás sem casa. Tens a cabana e as roupas que vestes. Artem olhou para ela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sim, Nastya, vou levar o cão, disse ela. Uma onda de risos varreu o salão. Não era brincadeira. Era uma ruptura definitiva. Barnaby, o Golden Retriever que Artem ignorara durante anos, era o único ser vivo naquela casa que valia a pena salvar. Ordem! Gritou o juiz escondendo um sorriso. A decisão foi tomada a favor do réu. Os lobos são transferidos para a custódia de Anastasia Pavlova. Os bens restantes são confiscados. O caso está encerrado. O martelo bateu. O som foi como um tiro. Os guardas avançaram não para escoltar Anastasia, mas para acompanhar Artem e Svetlana. Eles tiveram que entregar os seus relógios e telemóveis, que eram propriedade da empresa, bem como as chaves da propriedade, ali mesmo no tribunal. Anastasia não os viu sair. Em vez disso, virou-se para Dmitri Ivanovich Sokolov. Acabou, disse ela. Ainda não, sorriu Dmitri Ivanovich. Kirill Novikov está ao telefone. Ele quer saber se o novo proprietário da Volkov Tech está pronto para retomar as negociações de fusão. Ele está a oferecer 20% a mais do que ofereceu a Artem. Anastasia sorriu. Era um sorriso genuíno que chegava aos seus olhos. Diga-lhe que eu o encontrarei, mas não no escritório. Encontre-me na sala de chá Bluebird, aquela onde você costumava trabalhar? Dmitri Ivanovich ergueu uma sobrancelha. Sim, disse Anastasia, pegando a sua bolsa. Quero lembrar-me de onde vim.
Também quero ter certeza de que nunca esquecerei que a pessoa que serve café hoje pode ser a proprietária deste lugar amanhã. Ela saiu do tribunal. As pesadas portas se abriram diante dela. Lá fora, o sol brilhava e a neve derretia. O inverno tinha acabado. A cabana era exatamente como Anastasia tinha descrito. Um dente podre no meio do nada perto de Pskov. Para Artem Volkov, o gênio da tecnologia que já se queixara do número de fios em seus lençóis, a realidade agora era um pesadelo de mãos calejadas e correntes de ar geladas. Passava os dias a cortar lenha molhada para manter o fogão de ferro fundido aceso, enquanto Svetlana se sentava numa poltrona desgastada, enrolada num cobertor e olhando para o papel de parede descascado, num silêncio amargo. O golpe mais duro veio 3 meses depois, no supermercado Silpo local. Artem, usando botas sujas e contando notas amassadas para comprar um pão com desconto, olhou para a pequena TV no canto. A manchete da RBC brilhava em letras douradas. Fênix renasce, Anastasia Pavlova sobre o futuro da tecnologia. Lá estava ela. Parecia radiante, sentada num estúdio elegante, vestindo um casaco que custava mais do que o caminhão de Artem. Ela explicou como triplicou o valor estimado dos Wolves em menos de um ano. O gato sempre foi bom, disse ela ao entrevistador com um sorriso misterioso. A empresa estava simplesmente sufocada pelo ego. Nós nos livramos disso. Artem parou no meio do corredor. Ele observou enquanto o entrevistador a parabenizava pelo noivado com Kirill Novikov. Então, parado na poeira da loja da vila, ele percebeu que nunca tinha sido uma história de sucesso. Ele era um parasita, e o hospedeiro finalmente o expulsara. O tempo passou inexoravelmente. Svetlana morreu durante o terceiro inverno. O seu coração simplesmente cedeu sob o peso da sua indignação. Artem enterrou-a no terreno mais barato disponível. Não houve enlutados nem flores da multidão da alta sociedade. Incapaz de suportar os fantasmas na cabana, Artem vendeu-a e voltou para a cidade, solitário e sozinho. Mas o nome Volkov era tóxico. Nenhuma empresa queria ter nada a ver com ele. O desespero forçou-o a vestir um uniforme. Tornou-se empregado de mesa numa empresa de catering de elite. Aprendeu a tornar-se invisível para as pessoas ricas que outrora considerava seus pares. 5 anos após o divórcio, o destino arranjou um encontro final. Era a gala do inovador da década no Teatro Bolshoi. Artem foi designado para a mesa número 1 na secção VIP. Mantendo a cabeça baixa e concentrando-se nas toalhas de mesa brancas e nos copos de cristal, tinha medo de ser reconhecido. Ele se aproximou da convidada principal com uma garrafa de Pinot Noir Vintage. "Mais vinho, senhora?" perguntou. Sua voz estava rouca devido a anos de silêncio. "Sim, por favor." A voz fez seu coração parar. A mão de Artem tremeu e uma gota de vinho tinto respingou no tecido branco como a neve. O pânico tomou conta dele. Ele pegou um guardanapo, gaguejou um pedido de desculpas e olhou para cima. Anastasia estava sentada ali. Ela usava um vestido de veludo azul escuro. Diamantes brilhavam em seu pescoço. Kirill Novikov estava sentado ao lado dela, olhando para ela com admiração. Anastasia olhou para o garçom. Ela notou seus cabelos grisalhos, ombros curvados e as mangas desgastadas de seu uniforme. "Artyom", ela sussurrou. Não era uma acusação, era um fato. Kirill ficou tenso. "Conheces este homem, querido?" Artyom queria que o chão se abrisse debaixo dele. Preparou-se para a reação dela. Ela poderia despedi-lo na hora. Poderia ridicularizá-lo na frente de todos. Fechou os olhos, esperando pelo golpe. "Eu o conhecia", disse Anastasia calmamente. A sua voz há muito havia perdido a malícia. Ela não o expôs. Ela não o destruiu. Ela apenas olhou para ele com pena, e isso doía mais do que o ódio jamais poderia doer. O ódio implica que você ainda se importa. A pena implica que você não é nada. "Acho que já bebemos vinho suficiente, Artem. Obrigada." Ele acenou com a cabeça, com o rosto em chamas, e virou-se para sair. "Espere", disse Anastasia. Ela tirou uma nota da bolsa, dobrou-a e colocou-a na bandeja dele. "Pelo serviço", disse ela suavemente. "É um trabalho difícil. Eu sei, eu costumava fazer isso." A nota valia 1000 rublos. Artem saiu, abrindo caminho por um mar de bilionários rindo, e empurrou a porta da cozinha. Ele saiu para o beco e sentou-se numa caixa de leite. Neve caía.
flocos grandes e molhados, assim como naquele dia na propriedade. Mas, desta vez, ele estava lá fora, no frio. Olhou para o dinheiro. Queria rasgá-lo para salvar o seu orgulho, mas não conseguiu. Precisava dele para pagar o aluguer. Ao cair da noite, Kirill pegou Anastasia pela mão. Está bem? Ela olhou para a porta da cozinha uma última vez, encerrando o capítulo sobre o homem que a expulsara. Estou mais do que bem, sorriu ela, entrando na pista de dança. Estou livre. A história de Anastasia não é apenas sobre um lugar, é sobre consciência. Artem Volkov acreditava que o poder vinha de uma conta bancária, uma propriedade e um título. Ele acreditava que podia descartar uma pessoa como um brinquedo quebrado porque achava que ela não tinha valor. Mas cometeu o erro clássico dos arrogantes. Confundiu bondade com fraqueza. Anastasia provou que a verdadeira força não está no que se tem, mas em quem se é. Quando lhe tiraram tudo, a sua verdadeira força foi revelada. Quando a expulsaram para o frio, isso não congelou o seu coração. Acenderam o seu destino. No final, Artem ficou com exatamente o que tinha dado. Nada. Enquanto isso, Anastasia recuperou o amor que ele nunca poderia comprar para si mesmo. Todos nós temos o nosso próprio Artem na vida. Alguém que duvida de nós, usa-nos ou pensa que somos apenas uma opção temporária. Que esta história sirva como um lembrete. O teu valor não é determinado pela forma como alguém te trata. É determinado pelo que fazes quando a porta se fecha atrás de ti. Não te limites a ir embora. Levanta-te.